Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde Prêmios. Ponto de Vista começando. O Espírito Santo vive um momento de destaque na economia nacional. A produção industrial capixaba registrou o maior crescimento do país. Os setores que mais se destacaram foram de petróleo e gás, mineração, celulose e metalurgia. O bom desempenho da indústria acompanha um cenário de expansão econômica, fortalecimento da logística, crescimento das exportações e novos investimentos em infraestrutura. Mas para que esse ciclo positivo se mantenha, especialistas apontam que será preciso ampliar a competitividade e diversificar ainda mais a economia capixaba. E no programa de hoje você vai entender que tudo isso tem conexão direta com o seu dia a dia. Quem nos acompanha aqui no estúdio hoje é Marília Silva, economista e gerente do Observatório Findes. Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. O Espírito Santo aí liderando, né? Mais um crescimento, agora o crescimento da produção industrial no Brasil. Quais fatores explicam esse desempenho acima da média nacional? Então, a indústria do Espírito Santo, ela de fato vem crescendo muito esse ano, né? A gente está falando de crescimento acima de 2 dígitos e o que tem explicado esse crescimento é a indústria extrativa. Na sua própria chamada, né, você trouxe ali a questão do setor de petróleo e gás, do setor de mineração. Então, esses 2 setores têm tido ao longo desse ano um crescimento muito expressivo perto do que tinha acontecido no mesmo período do ano passado. Então, são esses 2 setores que têm explicado. Mas o crescimento da indústria é um resultado de um momento pontual ou isso vem acontecendo, sendo construído, né, nesse cenário aí já há alguns anos? No caso do setor extrativo, que é quem está tracionando esse crescimento da indústria neste ano de 2026, ele é resultado já de um trabalho ali ao longo do período. Então, o que a gente tem para chamar a atenção, né, e que explica esse movimento? Se a gente olhar para o setor de mineração, e aí a gente está falando das atividades da Samarco e da Vale, por exemplo, no ano passado, em julho do ano passado, a Samarco ela teve aquele momento dela em que ela passou a operar 60% da sua capacidade, né? Lembrando ali que a gente teve a questão do rompimento da barragem, com isso foi necessário que essa retomada acontecesse de forma gradual. Então, como ela retomou essa atividade em julho do ano passado, o início desse ano, ele vem sim, de fato, bem mais forte do que o início do ano passado. Então, aqui é um dos motivos pelo qual a gente tem esse setor tracionando bastante. A gente tem também ali uma questão voltada à Vale, que ainda estou falando desse setor, né, de mineração, mas que foi impactado até pelo conflito que a gente tem observado aí, né, Israel, Estados Unidos e Irã. Então, esse conflito fez com que uma parte da produção que seria realizada em Omã fosse realizada aqui no estado do Espírito Santo. E no setor de petróleo, a gente tem a plataforma Maria Quitéria, que foi um grande investimento da Petrobras e que esse ano está operando ali próximo a 70%. Então, ano passado ela operava ali na casa dos 30%, esse ano está nos 70%. Então, juntando tudo isso, o setor extrativo realmente vem tracionando a indústria no Espírito Santo. Agora, você já citou esse de petróleo e gás também. Quais outros setores têm puxado esse crescimento? Isso. Quando a gente olha, né, para essa pesquisa que acabou motivando aqui essa conversa, a gente tem também o setor de metalurgia. Esse é um setor que vem tendo um bom desempenho, principalmente no mercado interno. A gente tem alguns fatores que favorecem isso, né? Um desses fatores foi o fato de que o Brasil tem conseguido, né, vencer algumas batalhas ali em relação aos preços dos insumos, né, e dos produtos de metalurgia que a China tem colocado no mundo. Então, isso tem permitido com que o Brasil consiga ocupar melhor esse mercado interno e esse setor tenha crescido também. O Espírito Santo possui uma localização estratégica, né, e uma infraestrutura portuária também, que é muito importante para a gente. O quanto que essa logística contribui para que a indústria capixaba se torne cada vez mais competitiva? Acho que aqui é importante trazer o fato de que, assim, a logística ela é importante para o setor industrial, né? A gente tem que entender que, olha, eu vou produzir e o que eu produzo precisa escoar, precisa chegar no consumidor. No caso do Espírito Santo, a gente tem um desafio extra, que é o desafio de também ser muito conectado com o mundo, então mandar essa produção para fora, né? A gente produz grandes commodities industriais, né, como aço, como minério, como petróleo, então, como café. Então, a gente precisa exportar isso. Então, a logística ela tem este papel e aqui para o Espírito Santo ela funciona muito tanto da forma de ligar o Espírito Santo com o mundo, o que
permite com que a gente tenha essa economia mais aberta e essa economia bastante tracionada pelo que acontece lá fora, mas também coloca a gente muito perto de um mercado consumidor que é muito grande. A gente costuma dizer que se traçar um raio aqui no Espírito Santo de 1.200 quilômetros mais ou menos, mais de 60% do PIB está aqui próximo, né? Então, é a logística que vai permitir com que a gente aproveite o potencial estratégico do posicionamento que o Espírito Santo tem natural e chegue nesse mercado consumidor, seja via marítima para alcançar o mundo como um todo, seja via terrestre ali para acessar esse mercado consumidor potencial. E essa nossa infraestrutura também tem sido muito qualificada, né? A gente está falando de rodovias, das ferrovias também, o nosso aeroporto também é muito bem qualificado, né? Comparado com outros aeroportos do Brasil. Isso. O aeroporto ali especificamente, né, do Espírito Santo, né, existem alguns rankings ali, se eu não me engano, ele tá ali em segundo lugar, ele é considerado o segundo melhor aeroporto, mas eu acho que para além disso, o Estado vem apostando em infraestrutura logística para ser um diferencial competitivo. Eu sei que às vezes parece um pouco técnico, mas uma discussão que está muito presente ali e acaba que vai afetar a vida de todo mundo é a reforma tributária. Então, com a reforma tributária, a gente vai ter ali questões que podem afetar o Estado em termos da sua competitividade, porque hoje, por exemplo, o Estado conta com alguns incentivos fiscais que tornam atrativo a vinda de empresas para cá. Mas a reforma ela vai mudar um pouquinho a forma como isso acontece. Esses incentivos lá na frente precisarão ser descontinuados e o Estado vem apostando na sua infraestrutura logística como forma de competitividade. Para compensar, no caso, essa falta futura. Exatamente, não só para as empresas que já estão aqui, mas para atrair empresas, porque imagina só, se você tem uma empresa que, né, ela precisa produzir o menor custo possível, e eu tenho uma região que está bem localizada, que o custo daquele transporte vai ser mais reduzido, que eu vou conseguir, se eu precisar exportar via navio, ou se eu precisar transacionar ela numa rodovia, seja como for. Então, isso é um diferencial competitivo. Então, o Estado vem se organizando. A gente lá no Observatório, a gente acompanha os investimentos previstos aqui para o Estado. E os investimentos em infraestrutura, eles passam ali dos 50 bilhões, né? Então, acho que o Estado realmente está apostando nisso como um diferencial competitivo para a indústria e para o desenvolvimento do Estado. E a capacitação, no caso desses investimentos aqui para o nosso Estado, né? Quem que é assim, a responsabilidade, o grande responsável por conseguir atrair mais e mais investimentos? Uma das coisas que a gente tem falado, que eu acho que esse ciclo de investimento que o Espírito Santo está passando hoje em dia, que ele é um pouco diferente, talvez, dos outros ciclos, dos grandes projetos industriais que o Estado teve, é um pouco que, neste momento, boa parte desse investimento vem do setor privado, né? Então, a gente tem as próprias indústrias ali investindo muito, a gente tem muitos investimentos em infraestrutura e, se a gente pensar, hoje o Estado tem 3 portos futuros, vamos dizer assim, né? Então, além de toda a infraestrutura portuária que a gente tem, né, a Imetame ali com o Parque Log no norte, a gente tem o Parque Log Sul aqui também, que, né, vem junto ali com o Porto Central, então para desenvolver o Estado no sul do Estado ali. Então, assim, é um Estado que vem de fato, vamos dizer assim, correlacionando, né, governo e setor privado para que juntos ali esse desenvolvimento, esse crescimento, essa infraestrutura se torne realidade naquilo que diz respeito ao aumento de competitividade das empresas. E que é um retorno favorável para eles próprios, né? Para as próprias indústrias e para o nosso Estado de modo geral. Isso, e para todos os cidadãos também, né? Porque a gente vivendo num Estado em que é mais competitivo, que atrai mais empresas, o que vai acontecer? Provavelmente a gente terá maior oferta, né, de empregos mais qualificados, pessoas com mais renda, poder de compra maior. Então, tudo isso vai fazendo com que a economia vá se desenvolvendo e o Estado do Espírito Santo vai se tornando cada vez uma cidade ainda mais desenvolvida e ainda mais atrativa. Isso que é importante, né? Ainda mais atrativa, que os empresários industriais, enfim, de fora também têm o interesse de investir no nosso Estado, gerando também cada vez
mais receita e benefícios para toda a população, não é isso? Com certeza. O objetivo é sempre fazer com que os industriais, os empresários e os negócios que já existam no Estado consigam, né, vamos dizer assim, prosperar cada vez mais, para que a população daqui também prospere, mas também atrair esses investimentos, né? Até porque o Estado ele tem, vamos dizer assim, grandes setores industriais e que dependem de cadeias que são densas. O que são cadeias densas? Olha, eu preciso de vários tipos de fornecedores diferentes. Então, eu preciso atrair essas pessoas para cá para que eu consiga cada vez mais produzir mais barato e, né, melhor ali, com mais desenvolvimento, tecnologia, inovação, tudo que tiver. Bom, mas então, a economia do Estado depende fortemente do mercado internacional, né? Como que esses fatores externos, como o câmbio, juros, a demanda global, influenciam diretamente no desempenho da indústria capixaba? O que acontece nesse caso é algo bom, assim, né? Ter essa abertura comercial. O Espírito Santo é um estado pequeno, de população pequena, então o fato dele ser um grande exportador ali, isso ajuda a desenvolver a sua economia, mas acaba que ele fica mais sujeito ao que acontece lá fora, né? Então, existe uma variável que a gente chama de corrente de comércio, que é quando eu somo o que eu estou exportando com o que eu estou importando. Se a gente olhar a soma desses dois com o PIB da economia, a gente vê que eles andam um pouco parecido. Isso justamente porque, por exemplo, agora a gente está com esses conflitos, né, no Oriente Médio ali, isso acaba gerando um impacto no setor de petróleo, no preço do petróleo. Aí, assim, qual é o desdobramento interno disso? Olha, a inflação pode aumentar, né? Porque o combustível vai ficar mais caro e etc. Mas, ao mesmo tempo, o Estado do Espírito Santo é um estado exportador de petróleo. Então, isso também vai permitir com que ele venda seu petróleo ali um pouco mais caro. Então, normalmente, vão ter vários fatores, quando você tem essa economia mais aberta, que vão afetar, seja positivamente, seja negativamente. O que a gente entende é que o importante é o quê? É a diversificação. Então, assim, não só também olhar para o mercado interno, então aqui pensando nessa frente de que o Estado do Espírito Santo tem uma localização, né, privilegiada ali do ponto de vista de acessar esse mercado interno, mas também diversificar em termos de países para fora. Então, hoje a gente tem, né, toda essa questão com as tarifas americanas, então o que a gente, né, pode fazer? Claro, eles são os nossos principais, eles são o nosso principal destino, mas ao mesmo tempo a gente pode ali, né, buscar essa diversificação. Então, acho que tem todos esses casos. A questão dos juros e do câmbio, isso afeta a economia como um todo, sendo ela muito aberta ou não. A diferença é que o câmbio, ele acaba afetando por duas vias também. Então, se eu tenho um câmbio que vai muito lá em cima, para mim, que exporta, acaba sendo algo positivo, porque eu recebo mais, vamos dizer, reais para cada dólar que eu exporto. Mas para quem importa, isso acaba sendo um problema, porque meu insumo fica mais caro. Quando o meu insumo fica mais caro, ou quando eu importo alguma coisa mais cara, e eu vou revender isso no mercado interno, isso acaba gerando o quê? Aumento de preço. Sim. Então, vou gerando inflação. Então, um grande ponto da economia é que ela é toda interligada o tempo inteiro. Acaba não existindo, assim, soluções simples, mas, né, os economistas e agentes, né, vários ali do mercado, a tentativa é equilibrar todos esses pratos, buscando sempre, né, vamos dizer assim, o melhor, vamos dizer assim, o melhor equilíbrio para a sociedade, para os empresários, para as indústrias como um todo ali. Mas hoje, falando, né, de juros específicos, eu acho que é importante frisar que para o setor industrial, você tendo uma economia aberta ou não, os juros muito elevados, ele desestimula, né, o investimento dentro da indústria, enfim, porque aí acaba que seu dinheiro, entre muitas aspas, parado, pode ser mais atrativo do que esse investimento produtivo e que vai tracionar o desenvolvimento do Estado. Mas ainda assim, diante desse cenário nacional, né, de juros elevados, a Findes projeta um crescimento da economia capixaba em 2026, certo? O que explica essa capacidade de manter sempre o crescimento? Isso, a gente esse ano está projetando um crescimento de 1,7%, né, para a economia do Espírito Santo. Isso vem muito do que a gente conversou aqui, né? Um setor extrativo que tem uma participação muito grande dentro da economia do Estado, importa muito, então esse setor vai tracionar esse crescimento ali. A gente tem também esse ano uma expectativa, embora com um crescimento um pouco mais reduzido, assim, mas de recorde na safra de café. A gente tem um mercado de trabalho que está aquecido, pessoas, né, o crescimento da renda das pessoas, algumas políticas que o próprio governo federal vem fazendo, como a questão do imposto de renda, né, de abaixo de R$5.000, então
Tem o Desenrola Brasil, que também é uma outra forma de liberar recursos para que as pessoas consumam mais. Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha, até este momento, essa perspectiva de crescimento em que pese uma taxa de juros elevada. Se a taxa de juros fosse mais baixa, o que aconteceria? Provavelmente, a gente mudaria um pouco essa perspectiva, talvez esse número fosse um pouco maior, mas o fato é que são vários fatores que justificam essa expectativa positiva para esse ano. Que bom, então, Marília, vou só interromper aqui, dar uma pausa rapidinho para você também, mas não saia daí, porque o ponto de vista volta já já. Ponto de vista de volta. Quem nos acompanha hoje aqui no estúdio é Marília Silva, economista e gerente do Observatório Findes. Estamos falando aí do avanço, né, do setor industrial do Espírito Santo em nível de Brasil. E esse avanço industrial, então, da indústria, ele está sendo percebido já pela população? Tipo, tem mais geração de empregos, aumento de renda, novos investimentos? Bom, novos investimentos, com certeza, a gente tem, né, acompanha ali esses investimentos no Estado do Espírito Santo, então a gente está falando aqui de 100 bilhões de investimentos previstos, no setor industrial a gente está ali próximo dos 50 bilhões, então, de fato, é um volume considerável. Em termos da população, lembrando que a indústria faz parte dessa economia como um todo, né? Então, a gente olhando para a geração de empregos hoje, não só o setor industrial, como os outros setores vêm gerando empregos formais, o Estado do Espírito Santo acumulou até maio 26 mil novas vagas, assim, então isso já vem, de fato, desdobrando o mercado de trabalho. E o Estado também, assim como o Brasil, tem apresentado uma taxa de desemprego muito baixa. Então, isso eu sempre digo que é bom. Muito importante. Né? Isso é bom porque, né, a gente quer mesmo, né, uma economia que gere emprego, que gere oportunidades, mas isso cria desafios, porque para você continuar crescendo, você vai precisar de mão de obra, você vai precisar de mais gente, e aí algumas barreiras acabam surgindo. Mas esses seriam, então, os principais desafios para que o Espírito Santo continue crescendo acima da média nacional? Acho que existem alguns desafios, o da mão de obra é um que está posto ali, então a gente precisa, eu acho que por muito tempo a discussão foi mão de obra qualificada, hoje existe mesmo uma escassez de mão de obra. Mesmo desqualificada? Eu acho que não é o termo desqualificado, é um termo... Não, né, não tão capacitada. Vamos. Mas assim, talvez assim com escolaridade, né, não tão avançada, né, como a gente tem para alguns cargos específicos, mais de chefias, mais de liderança, então assim, essa mão de obra ela está escassa no mercado de trabalho, não só pelo próprio desenvolvimento da economia, mas também por questões que vão passar pelo fato de você hoje ter uma população que está mais envelhecida, né? Então a gente saiu daquele momento, daquele Brasil que se tinha muitos jovens, hoje a nossa população está envelhecendo, isso traz desafios para o mercado de trabalho. A gente tem hoje opções e oportunidades de se trabalhar num mercado ali mais informal que antes a gente não tinha. Então, por exemplo, assim, eu estou falando de aplicativos, eu estou falando de, enfim, ali de essa economia que as pessoas chamam de economia de uberização, então isso também é uma realidade que vem afetando a dinâmica do mercado de trabalho. A gente tem a questão das novas gerações que estão chegando, que têm outras demandas para o mercado de trabalho. Então, a flexibilidade é diferente daquela exigida pela minha geração e pela geração a turma mais jovem, então, na verdade, está diminuindo, está perdendo o interesse nesse setor, em se capacitar, em profissionalizar, porque você falou que está tendo uma escassez de mão de obra e que está envelhecendo, né, a nossa população. Então, os mais jovens talvez não estejam com esse olhar de interesse. Eu acho que nem é uma questão dos mais jovens terem um olhar ou não, né? Como a população está cada vez mais velha, o que acontece? Tem mais gente na idade de aposentar do que gente entrando aqui na idade jovem. Então, mesmo que esse interesse exista, você não tem volume suficiente. E aí a gente tem várias, né, discussões lá dentro da literatura mesmo, assim, né? Então, assim, muito provavelmente, não só o Estado, mas o Brasil como um todo vai precisar pensar como é que eu vou absorver essa população um pouco mais velha neste mercado de trabalho, como é que eu vou me tornar mais atrativo para essa população mais jovem, mas que ao mesmo tempo ela está reduzida, eu tenho ela numa oferta menor, né? Então, assim, a gente acaba não encontrando uma solução única. Acredito que o Estado do Espírito Santo, ele tem algo que eu gosto muito, né? Eu não sou daqui, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, mas estou no Espírito Santo há aproximadamente 10 anos, eu me considero capixaba.
Mas é um estado que se articula muito bem, né? Então eu acho que esse é um problema que as instituições estão vendo e que eu acredito que em breve vai sair daí dessa articulação, dessa conversa e desse planejamento, o estado que se planeja alguma solução para esse desafio que é tão, vamos dizer assim, tão importante para o setor industrial, mas também para os outros setores da economia. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Que o Espírito Santo está reunindo características que favorecem muito esses novos investimentos. Em quais setores, então, que você enxerga maior potencial de crescimento nos próximos anos? Hoje, quando a gente olha para os investimentos, a gente vê que vem um volume muito grande de investimentos em infraestrutura e nessas indústrias que a gente considera mais tradicionais, né? Então, a gente está falando aqui de metalurgia, está falando de celulose, está falando de petróleo e gás, mas também o Estado, acho que, né, tem um movimento que está todo mundo acompanhando, que é esse esforço que o Estado vem fazendo. Inclusive, o Estado agora, né, tem uma agência de investimentos, de atração de investimentos, que é a Nova ES, de trazer novos investimentos para cá. Acho que a GWM, ela marca vamos dizer assim, esse momento ali. Ela traz para o Estado, vamos dizer assim, um pouco desse desafio de, a gente, para continuar crescendo, a gente, para continuar se desenvolvendo, para continuar sendo atrativo assim, vai precisar também de grandes investimentos em outras frentes. Então, né, seria ali um exemplo disso também. Então, eu acredito que esses são os setores, tanto na frente mais de infraestrutura, quanto das grandes indústrias, sejam as mais tradicionais e sejam essas novas que estão chegando no Estado. Mas a gente tem falado muito sobre crescimento econômico e é preciso que isso também caminhe junto com sustentabilidade, né? Como que a gente consegue conciliar essa expansão industrial com a preservação ambiental e transição energética? Essa é uma pergunta bem interessante. O Observatório esse ano ele fez uma pesquisa, foi até para o Fundo de Descarbonização que o Bandes lançou recentemente. A gente fez uma pesquisa justamente para tentar entender ali do empresariado qual que era o nível de maturidade dele, como é que ele via essa questão. E a gente encontrou ali resultados bastante relevantes no sentido de que boa parte dos empresários entendem, né, e ali dos industriais, mas dos empresários também, eles entendem essa questão, a importância que a sustentabilidade, né, tem para o desenvolvimento do seu negócio ali, mas por vezes ainda acabam esbarrando em como fazer isso, né? Então, assim, a própria federação, por meio do Senai ali, a gente tem alguns mecanismos de auxiliar, seja por meio de ajudá-los a construir projetos, seja por meio de você é uma empresa que não tem uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da sua empresa, mas o próprio Senai pode fazer essa pesquisa e esse desenvolvimento para que você deixe o seu processo mais verde ou para que você se encaixe em alguma regra internacional. Então, eu acho que a questão hoje talvez já tenha passado um pouco da conscientização e o desafio esteja em como fazer. Nas ações, né? Exatamente. E neste como fazer, acho que existem várias instituições que podem auxiliar. E falando do lado da indústria, acho que o Senai é o grande agente e quem pode ajudar empresas de todos os portes, das grandes, das micro e pequenas empresas, a encarar esse desafio da sustentabilidade ali, junto, claro, com questões como o próprio fundo de descarbonização ou acessar outros fundos que possam financiar projetos nessa linha. Bom, a gente está vendo também o turismo, né, que vem apresentando resultados muito positivos. Como que ele pode contribuir para diversificar essa economia e reduzir a dependência de alguns segmentos industriais? É preciso entender que o turismo é um setor, né? Então, assim como a indústria é um setor, o turismo é um setor. E o turismo ele vai perpassar várias frentes e, inclusive, existe muito esse turismo de negócios, né? Então, assim, quanto mais a gente tem um estado, né, desenvolvido, um estado onde o negócio acontece, onde o desenvolvimento acontece, mais atrativo esse turismo acaba sendo. Não só o turismo no entorno deste negócio em si, mas também aproveitando ali para que o Espírito Santo entre, passe, né, a ter essa, vamos dizer assim, essa janela ali desse estado que tem muito a oferecer. Bom, inovação, tecnologia, transformação digital passaram a ser fatores também decisivos para a competitividade da indústria, certo? Como é que as empresas capixabas estão se preparando para essa nova realidade? Não, com certeza, esses 3 itens, né, determinam hoje a competitividade das empresas.
E aqui eu acho que vai passar muito pelo que a gente conversou agora, né? Então, assim, a gente precisa que essas empresas consigam investir em inovação, em tecnologia e transformação digital. Para que elas façam isso, algumas vão conseguir fazer com seus próprios recursos, dentro das suas áreas, outras vão precisar acessar atores externos. E aí, nesse acesso a atores externos, mais uma vez ali, eu entendo que para as indústrias o Senai acaba sendo essa grande opção, justamente por você poder desenvolver fora da sua empresa, uma área de P&D. Hoje, a federação, junto com o Senai, está lançando a Torre IA do Senai. Então, assim, tem toda uma questão em volta da inteligência artificial, de que para onde vão meus dados, como eles vão ser processados. E essas empresas hoje vão poder processar isso, treinar modelos, simular tudo dentro dessa torre, né? Então, eu acho que para que este movimento aconteça de uma forma, vamos dizer assim, mais única ou mais generalizada, vai ser preciso que cada vez mais existam agentes externos que possam ajudar, né, e suportar esse movimento das empresas, assim como a gente faz, né, quando quer educar a população, enfim, quando é uma política um pouco mais pública, uma política privada que tem essa intenção. Marília, obrigada, viu, pela sua presença aqui. É sempre muito bom a gente poder noticiar, né, o desenvolvimento de todos os setores do nosso estado e especialmente das indústrias. Obrigada por compartilhar aqui seu conhecimento, suas informações e novidades com a gente. Tá ótimo, eu que agradeço. Obrigada a todo mundo. E é isso, gente. É o Espírito Santo provando sua força e assumindo o topo. A maior alta industrial do país é nossa. É a potência capixaba em destaque nacional, crescendo cada vez mais, produzindo melhor e liderando o Brasil. E nós ficamos sempre imensamente orgulhosos em compartilhar cada evolução do nosso estado com você. Obrigada por seguir com a gente, te espero no próximo programa. Beijo grande, tchau, tchau. Você assistiu o Ponto de Vista. Oferecimento Best Sênior, o plano de saúde premium.